Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD, finalzinho desse segundo trimestre de 2022, que fala sobre os valores do reino de Deus. Nós estamos na lição de número 10, Nossa segurança vem de Deus. É maravilhoso dentro dessa importante revista que, a partir dos ensinamentos do Sermão do Monte, nos dão um guia de comportamento baseado principalmente na vida de Jesus, ou seja, aquilo que ele ensinou foi aquilo que ele viveu e passou para nós, ok? E aí, meu pedido a você é que compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações das próximas lições e dos próximos materiais e estudos que eu colocar aqui para você, ok? E aí a gente tem o seguinte, como textuário dessa lição, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha só que coisa profunda, já nesse texto usado como texto áureo dessa lição. E a verdade prática diz, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Então a gente tem duas coisas muito importantes aqui que se relacionam ao texto áureo e que é dito na verdade prática. Primeiro, Jesus disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A avareza é um apego exagerado e sórdido às riquezas. É alguém que a riqueza é a coisa mais importante para ela. O dinheiro é a coisa mais importante para ela. Então, ela é mesquinha, ela é apegada ao dinheiro, ela acumula para ela não é generosa. Então, a pessoa avarenta, está lá no dicionário, Aurélio, você vai encontrar isso. Ela não tem o aspecto da generosidade, ela quer acumular. Então, ela tem um apego muito grande ao dinheiro como se aquilo fosse a própria vida dela. E Jesus falou sobre isso também nas suas parábolas, falando sobre aquele homem rico que teve uma grande colheita dos seus cereais e ele falou, olha, goza a minha alma, desfruta e vamos construir mais celeiros para guardar mais produções. Aí Jesus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Para quem será? E aí esse texto importante, que a vida de uma pessoa, ela não consiste na abundância do que ela possui. Uma vez estava ouvindo um filósofo e educador, que eu gosto muito, e ele dizia que quando você vê um carro fúnebre passando na rua, você não vê um carro forte acompanhando. Ou seja, se ali tiver uma pessoa rica, ela não pode levar nenhuma de suas riquezas, não leva nem o corpo, nem as roupas, nem nada. Então, muita gente está iludida com a questão das riquezas. E ela acumula algo que ela nunca vai usufruir totalmente e que nem vai levar desse mundo, mas será cobrada por Deus por não ter feito aquilo que ela deveria ter feito com as suas riquezas. Ou seja, usar para a glória de Deus e para benefício dele próprio e do próximo. Então isso é muito importantíssimo dentro dessa lição. E a verdade prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. E é importante aqui ressaltar que isso não significa que você não possa ter condição financeira. Tem gente que faz uma confusão tremenda, vai logo cair para coisa de teologia de prosperidade, falar cuidado. A Bíblia mostra dezenas de pessoas que foram riquíssimas, de Gênesis até o Novo Testamento. Então a gente tem Abraão, um homem muito rico, a gente tem outras pessoas que foram muito bem sucedidas, como Jabes, por exemplo, em Crônicas, no capítulo 4, Davi, Salomão, a gente tem outros judeus que foram riquíssimos dentro da trajetória bíblica e até mesmo da genealogia de Jesus, como Boaz, por exemplo. A gente tem no Novo Testamento Zaqueu, riquíssimo, também, que deu a metade dos seus bens depois que passou a conhecer Jesus, deu a metade dos seus bens aos pobres. Nós temos os discípulos de Jesus que eram riquíssimos.
Nós tínhamos as mulheres que serviam a Jesus com as suas riquezas, né? Joana e outras mulheres, capítulo 8 de Lucas. Então, muito cuidado também quando alguém te convencer da pobreza como algo maravilhoso, né? Vamos ser pobre, que isso é que agrada a Deus. Tem que tomar muito cuidado para não fazer essas conexões erradas, né? O texto diz que a gente não deve ter apego, e não que o nosso trabalho, a nossa sabedoria, a inteligência que Deus nos deu, as habilidades que Deus nos deu, não possam ser transformadas em riquezas. Então, quando a gente consegue separar essas coisas, a gente tem mais chance de ter uma vida equilibrada, tanto espiritualmente, ministerialmente, como uma vida também econômica, que vai beneficiar a nossa família, podendo colocar os nossos filhos numa escola melhor, dar uma educação melhor, poder ter um veículo melhor, uma casa melhor, que todo mundo quer. Todo mundo quer isso é importante. Qualidade de vida, que é para todas as pessoas, e aqueles que se abstêm de buscar já numa situação tão difícil que a gente vive, fica numa situação pior. Então, é bom a gente sempre saber fazer essa separação para que o nome de Deus seja glorificado e a nossa vida seja útil em todos os sentidos, ok? Aí ele diz o seguinte na introdução: na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor que provê as nossas necessidades, ok? Então aqui é uma questão muito importante, o comentarista coloca isso, e muita gente faz confusão também nesse finalzinho, ó. Deus provê a sua necessidade, a pessoa fala, mano, eu não preciso buscar nada, eu não preciso me aprimorar, eu não preciso ter uma formação melhor, eu não preciso fazer um aprimoramento. Ou, se você vê, por exemplo, pesquisa no Google ou assistir alguma reportagem, você vai ver que está cheio de vagas de trabalho sobrando, e a gente tem 12, 13 milhões de pessoas desempregadas. E aí quando se pergunta aos especialistas por que se tem vaga sobrando, é porque a maior parte dessas pessoas que estão desempregadas não tem qualificação para assumir essas vagas. Ou seja, você precisa ter um curso, você precisa se aprimorar para ter uma vaga que tem um valor de rendimento maior, ou seja, um pagamento de salário maior. Então, às vezes, Deus vai suprir a sua necessidade através da habilidade que Ele te deu. Você usa essa habilidade para aperfeiçoar o seu conhecimento, você recebe um emprego melhor, você se torna um empreendedor e aí você tem uma condição melhor e Deus supre a sua necessidade. Aí as pessoas muitas confundem. Não, Deus suprir a minha necessidade é eu ficar esperando, aí Ele vai prover alguém que tem condição para trazer para mim isso que eu preciso. Aí quando você vai analisar, mas aquela pessoa tem condição por quê? Ela tem condição porque ela aprimorou a habilidade dela. Então, se você aprimorar a sua habilidade, o conjunto de talentos que Deus te deu, você vai ter a condição daquela pessoa e Deus não vai precisar usar outras pessoas para trazer aquilo que supre a sua necessidade. Ele vai, através de você mesmo, suprir a sua necessidade. Aí você já não vai mais ser um dependente do suprimento dos outros. Você vai ser alguém que supre a necessidade de outros. É coisa maravilhosa. É uma questão de entender as coisas. E às vezes a gente fica viajando na mentalidade dos outros. E às vezes, permita-me dizer, até gente que tem muita condição fala pra gente, fica aí com o seu pãozinho, com a sua humildade, não fica procurando muito essas coisas de ter uma condição melhor, porque isso aí pode te levar para o mal, mas a pessoa tem. Então, muito cuidado com essas coisas, porque quem sabe a necessidade que você tem na sua casa é você, para sua família, para seus filhos e até mesmo para sua igreja, porque se você tem uma condição melhor financeira, você pode dar um dízimo melhor também e a sua igreja vai ter uma melhor estrutura para poder receber os seus membros e congregados. Então fica aqui essa observação para que você saiba diferenciar as coisas e não ver a sua vida passar e quando estiver lá na frente você fala, poxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, fui na conversa de um, fui na conversa do outro e não era bem aquilo que Deus estava dizendo. Então,
cada um faça o seu julgamento sobre isso. E a leitura bíblica dessa lição está em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 27. Okay? Você pausa aqui, faz a sua leitura na sua Bíblia, faz as suas próprias marcações para quando você voltar no texto na sua Bíblia, você retome também esse assunto e isso possa ser para o seu crescimento também, tá? Aí distribui, como sempre, aqui coloquei num único slide toda a estrutura da lição. O primeiro tópico, riqueza do céu e riqueza da terra. Segundo, a idolatria ao dinheiro. Terceiro, vivendo a quietude espiritual em Deus. É assim que está distribuída a lição pelo comentarista. E aqui, como sempre, para ajudar, coloquei todos os textos bíblicos que ele usa como referência para cada um dos subtópicos. A minha forma de abordagem é essa. Lê primeiro os textos bíblicos, tá? Depois volta e faz a leitura. Aí você vai ter um processo de assimilação muito mais proveitoso. E aquele texto que você vê que não encaixa muito bem, você fala, esse aqui encaixa bem, vou deixar. Esse aqui não tem muito a ver, eu vou excluir aqui e pode até colocar outros textos no lugar, tá bom? Então, tá aqui essa importante observação. E outra coisa que eu queria trazer para vocês como suplemento aqui, como subsídio para essa lição, é que no segundo subtópico do tópico 2, tá? O tópico 2, idolatria ao dinheiro, aí o subtópico 2 fala sobre idolatrando a mamon. E aí um esclarecimento, porque muitas pessoas colocam o mamon como um deus, né? E aí alguém acha que aquilo, a expressão diz respeito a uma entidade, né? Mas o comentarista aqui, excelente comentarista, o Champlin, ele traz uma observação interessante para nós, queria mostrar aqui para vocês. Estou aqui no dicionário, tá? O comentário bíblico do Champlin. Justamente aqui no trecho que fala sobre mamon, tá bom? Aqui, ó, mamon. Então, mamon é uma palavra grega, tá? Vem do aramaico mamon, mamona, que significa riquezas. O termo só aparece no Novo Testamento. Mateus 6, 24, Lucas 16, 9, versículo 11 e 13. Para a personificação das riquezas. Então, uma personificação das riquezas, e não propriamente uma entidade maligna. Não indica somente o dinheiro, mas todo o tipo de bens materiais. Em Mateus 6,24 é declarado que ninguém pode servir a dois senhores, Deus e a mamon. Em Lucas 16, 9, do 11 ao 13, aparece a expressão riquezas iníquas. Apesar das riquezas usadas para o bem, elas são um empecilho à espiritualidade. Isso é em Tiago, capítulo 5, versículo 2, desculpa. Jesus sabia da dificuldade da salvação para os ricos. No grego, a palavra tem uma conexão com o servir de um escravo, ou seja, uma fidelidade total ao seu senhor. O verdadeiro serviço requer amor do servo. A inclinação às riquezas e prazeres da carne denota falta de amor. E falta de amor dá a entender a presença de dois senhores. Em 1 Crônicas 13, 1 ao 3. O uso do termo encontra-se nos escritos rabínicos e é sempre usado de forma pejorativa. Então, esse subsídio aqui, essa ajuda aqui do Champlin sobre a expressão mamon, que significa riquezas. E aí é nesse sentido que o Senhor Jesus usa esse termo para indicar que nós não podemos servir a Deus, ok? E servir as riquezas. Lembrando que o Champlin diz que esse servir tem a ideia de escravo. E quando a gente fala de servir a Deus, nós somos escravos do Senhor. Esse é o termo hebraico e o termo bíblico quando você for procurar por servo. Então nós somos servos do Senhor, mas Ele nos trata como filho. Em Cristo somos seus herdeiros. Mas temos que ter essa consciência. E aí dentro dessa ideia de servir, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as riquezas. Então, voltando lá para a questão da avareza, né, que no dicionário vai dizer que é um apego exagerado à riqueza, um apego sórdido à riqueza. Aquilo é a vida da pessoa. Ela só pensa em dinheiro, ela não ajuda ninguém, o dinheiro só serve para ela acumula para ela. Então isso realmente é uma escravidão. É uma escravidão e traz uma série de males para a vida das pessoas. Então, a gente chega à conclusão dessa lição
Ele diz o seguinte: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Tiago 1,17. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Então, é claro que quando o comentarista diz usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus, ele está aqui falando de uma forma mais genérica, né? Porque você não pega o recurso do seu alimento para a sua família, para pagar suas contas, água, luz, para melhorar o ambiente da sua casa, fazer um curso, você não põe tudo isso no reino de Deus. Você põe o seu dízimo, você põe as ofertas e você põe também o seu preparo. Porque quando você se prepara bem, como eu disse anteriormente, você gasta dinheiro com um curso, com aprimoramento, aquilo redunda num salário melhor e aí você usa para ajudar as pessoas também. Então, nesse sentido, você põe os seus recursos também na expansão do reino de Deus. Então, essas coisas, elas têm muito a ver com analisar as coisas com sabedoria, né? E não simplesmente com o que as pessoas falam para nós. Eu espero ter ajudado de alguma forma para você decolar aí na sua compreensão da lição e absorver o melhor, poder passar isso também para outros. Não falei nada que não esteja nas escrituras, tudo que eu falei está aqui, não tem nada a ver com teologia de prosperidade, que não sei o que, essas coisas que tanto falam e muitos dos que falam são muito ricos, né? E condenam uma coisa das quais eles participam. Então a teologia da prosperidade é quando a pessoa justamente usa a palavra de Deus para falar para as pessoas: você vai ter riqueza, Deus vai te dar, é só você semear assim, aí ele vai fazer os seus celeiros transbordarem, sem envolver a questão do trabalho, do preparo, né? A gente fala aqui do jeito certo, do jeito que está na Bíblia, aí Deus faz a gente prosperar, né? Porque está na Escritura. Então, espero ter auxiliado você. Deus te abençoe grandemente. Se Ele quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para mais uma lição. Deus abençoe você. Uma excelente aula. Se Ele quiser, nos veremos mais uma vez na semana que vem. Deus abençoe. Até lá.